versículo de número 16, queria meditar com você na palavra de Deus para o seu coração. Salmos de número 116, versículo de número 16. Abre aí, e quem encontrou diga glória a Deus. Salmos está aí perto de Provérbios. Salmos. Amém, queridos? Olha para mim. Nós podemos pensar algumas coisas hoje através desse texto, mas eu queria dizer algo muito importante para você. Se eu posso mencionar o que é mais importante na vida do homem, se chama tempo. Tempo é o artifício mais importante que existe. Através do tempo você domina todas as coisas. Através do tempo você constrói, destrói, renova, revigora, enfraquece, envelhece. O tempo é o artifício que todo homem quer dominar, só que nunca vai conseguir dominar. Existem dois tipos de tempo. Existe, fala assim comigo, Cronos. Me ajuda, Cronos. Cronos é o tempo humano, é as 24 horas, é o tempo do homem. Você acorda, trabalha através do Cronos. E existe o Kairos, fala comigo, Kairos. Kairos é tempo de Deus, traduzindo é tempo perfeito. Tem coisa que a gente almeja que aconteça no Cronos, mas boa parte das coisas que a gente almeja vai acontecer no Kairos, ou seja, no tempo de Deus. Embora em nós há uma ansiedade de conquistar, dominar, julgar, organizar, remover, construir, no Cronos. Quando se trata do mundo, é o Kairos que governa, é o tempo de Deus. Então o Cronos é o tempo de 24 horas, que é esse tempo que a gente está aqui, cronometrado, e o Kairos é o tempo de Deus. A diferença é que no tempo de Deus, nós não dominamos, nós não temos acesso. Você ora no tempo Cronos, mas espera a resposta do Kairos. Quem está me entendendo? Você ora no tempo Cronos, nas 24 horas, mas a resposta vem no tempo é de Deus. E por mais que você insista em oração, que aconteça no Cronos, Deus ele vai reservar as coisas no Kairos. Eu queria ler com você esse texto aqui antes de adentrar no que eu quero trabalhar com vocês. O texto diz o seguinte, repita assim comigo, os céus, mais forte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Essa banda de cá não falou, vamos lá, 1, 2, 3. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao filho dos homens. Perfeito. Esse texto é um texto muito simples, objetivo, coerente, que explica onde eu quero chegar com vocês. O texto fala, os céus, essa pavimentação celeste é do Senhor, ou seja, não tem domínio humano. O texto fala, os céus são os céus, e o Senhor, repara para você ver que é tudo maiúsculo, é referindo ao Deus mesmo, ao Senhor dos céus. Então os céus são os céus do Senhor. É como se Deus estivesse dominando todas as coisas através do céu. A palavra de Jesus diz que quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi de assuntos aonde? Aos céus. Está sentado à destra do seu Pai, à direita, no céu. Então o céu é como se fosse a casa de governo de Deus. Está claro isso? É no céu que Ele governa as coisas, é do céu que a chuva cai, é do céu que a provisão vem, é do céu que a resposta vem, tudo vem da casa do Senhor, do céu. E o texto fala, os céus são os céus do Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre 3 céus. Vale a pena a gente trabalhar depois sobre isso. Esse céu aqui, um outro céu e um outro céu. Mas isso é tema para outro momento. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, essa porção seca, Ele deu aos filhos dos homens. Esse texto ele é muito coerente porque ele fala sobre a questão de governo. Deus ele preocupa em administrar os céus, mas quando se trata da porção terra, Ele permite que o homem faça o seu próprio governo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas em contrapartida, em relação à humanidade, a comportamento, a leis e decisões, é uma ação humana. A Constituição que rege é a Constituição de 1888.
88. Ela foi construída por homens. É a Constituição que está pejorando por aí. É uma escrita humana. Não tem nada a ver com uma lei de Deus. Quem está me entendendo? O trabalhar, o levantar, é uma decisão humana. Então, os céus é do Senhor, mas a movimentação aqui na terra, ela é reservada aos homens. O que é que isso tem a ver? Vai comigo agora em Eclesiastes capítulo 3, e eu quero te explicar o que é que isso tem tudo a ver. Então, por mais que Deus esteja no controle da sua vida, o comportamento humano, as regras são estabelecidas por homens. É o homem que governa tudo, humanamente falando. Deus, ele continua sobre o controle de tudo, mas ele dá o livre-arbítrio para que o homem possa cumprir as suas próprias regras aqui na terra. Todos encontraram? Eu vou ler esse texto. Eu queria trazer uma pegada diferente das demais que eu já ouvi ministrar. Eu quero pegar esse texto e vou trabalhando ele aqui, dando algumas ponderações e aplicando assim ao mesmo tempo. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar sobre a questão do tempo. Salomão, nesse escrito aqui de Eclesiastes, ele já está amadurecido, ele está mais velho, não está como em Provérbios. Em Provérbios ele é um garoto mais novo. Em Eclesiastes ele já está mais homem, maduro. Ele já vivenciou a experiência de mulheres, dinheiro, posse, riqueza, religiosidade. Em Eclesiastes ele está escrevendo na perspectiva de ótica de alguém que vivenciou coisas que a gente não viu. Quem está me entendendo? Numa experiência que a gente não teve. O dinheiro que ele tinha, a sabedoria que ele recebeu de Deus ímpar, que ninguém pode mais receber. Então ele vai escrever Eclesiastes numa perspectiva de alguém que já viveu muitas experiências e tem autoridade para poder falar. Ele vai falar sobre a questão mais importante, que é tempo. O que eu disse para você, aquilo que o homem quer dominar e não consegue dominar. E ele começa dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Fala comigo, tudo tem o seu tempo determinado. Existem duas correntes para poder correr aqui. Tem duas correntes, a de cá e a de cá. Quando você lê assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, existe a primeira corrente de entender que todas as coisas vão acontecer como tivesse escrito já. Alguns seguem essa corrente. E quando você segue a outra corrente, você interpreta de uma maneira diferente. Tudo tem o seu tempo, significa que existe patamares na vida que as coisas irão acontecer com todo mundo. Deu para entender? A primeira corrente é como se tivesse uma predestinação, ou seja, vai acontecer antes mesmo de você nascer, está escrito aquilo. A segunda corrente acredita que as coisas irão acontecer porque você é um ser humano. Deu para entender? Eu gosto de ficar com a segunda. É você que vai escrevendo a sua história aqui na terra. É você que vai direcionando as suas decisões. Mas você é livre para poder escolher qual corrente você quer. As duas têm base. Então vamos lá. Tudo tem o seu tempo. E esse tempo aqui é o tempo qualquer, Cronos, não é o Kairos. Fala comigo, Cronos. Então tudo que Salomão vai escrever aqui agora, não é no tempo Kairos, tempo perfeito, é no tempo Cronos, é no tempo do homem. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala comigo, debaixo do céu. O que isso tem a ver, Ravani? Tem tudo a ver. O que ele vai escrever aqui está complementado em Salmos. Céus são os céus do Senhor, mas a terra deu para os homens governarem. Então qual que é a confirmação que eu tenho que o que vai ser escrito aqui agora é no Cronos e não no Kairos? Porque o texto diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, não é no campo de Deus, é no campo do homem. Vamos ler? E aqui vamos aplicar algumas coisas. Fala assim comigo, há tempo de nascer. Salomão está escrevendo aqui sobre a questão de vida mesmo, de nascimento. Mas eu queria aplicar num contexto para que a gente possa aprender alguma coisa aqui.
O que significa tempo de nascer? Tempo de nascer significa o tempo de projetos, decisões, visões surgirem na sua vida. Quando você é uma criança, você é direcionado não por você mesmo, mas por um terceiro. Inclusive, o menor, ele não pode tomar as decisões por si. Ele precisa de um representante legal para que possa agir por ele. Então, quando você é pequeno, quando você acaba de nascer, você está em formação ainda. As suas faculdades mentais não estão organizadas. E você é movido por uma mente que não é a sua. Está claro isso? Esse tempo ele é importante, tempo de nascer, porque é através desse tempo de nascer que a sua cognicidade, a sua forma de enxergar, a sua forma de comportar vai começar a surgir. Então, há tempo de nascer. Todo projeto que você hoje está envolvido nele, seja no seu trabalho, seja no comportamento, é porque iniciou através de alguma conversa, através de algum pensamento, ou seja, ele nasceu. Quando se trata de nascer, as coisas são importantes porque são através desses pensamentos e dessas decisões que as coisas vão fluindo. Quando você olha para a questão do direito, você tem o intercrimes. O intercrimes é como se fosse o caminho para percorrer para um crime acontecer. Como é que um crime surge? Um crime não surge da noite para o dia. A primeira ação do intercrimes é planejamento. A pessoa planeja na onde? Na mente. Então, não existe crime quando há cogitação. Cogitação é aquilo que nasce na mente. Segunda corrente do intercrimes: cogitação, preparação, iniciou o crime. Então, quando algo nasce, não tem tanto poder, mas quando vai tendo a preparação, a projeção, é que se cria a forma. Quem está me entendendo? Então, há tempo de nascer. O que eu aprendo com você? Seus projetos, eles só vão existir se você colocar em prática, se você sentar e organizar esse negócio. O relacionamento que você quer entrar nele só vai nascer se você conversar com a pessoa, se você abrir seu coração, se você se expor. Quem está me entendendo? O seu relacionamento com Deus, ele só pode existir, só pode nascer quando você pegar a Bíblia, quando você ora, quando você jejua, quando você vem na igreja, quando você começa a ter um relacionamento. E como é que a gente começa esse negócio? De forma simples, sem muita maestria. Então, existe um tempo, e o tempo mais importante aqui, mencionado primeiro, é o de nascer. Isso se trata de que nada surge pela obra do acaso. Nenhuma decisão que você tomou hoje foi pela obra do acaso. Ela começou a brotar no seu coração, ela começou a nascer no seu coração. Toda a raiz de amargura que existe no nosso coração começou com uma pequena semente, até que foi germinando, até que foi criando força, e até que cria essa raiz no nosso coração. Então, o primeiro ponto a ser mencionado: existe o tempo de nascer. A colheita é obrigatória, e o plantio, queridos? Vocês têm que me ajudar. É livre. Então, tudo que eu projeto no meu coração vai me dar fruto. Há tempo de nascer, mas também o texto diz que tem tempo de morrer. Em tempo de nascer, eu quero frisar com você o seguinte: você precisa tirar da sua mente e colocar na ponta do papel aquilo que você tem como projeto para a sua vida. Fala comigo assim: eu preciso colocar em prática na minha vida. Se só ficar no campo das suas emoções, dos seus pensamentos, não vai acontecer. Diz um dito popular que o cemitério é o lugar mais rico que existe, porque ali morreram pessoas com grandes projetos, com grandes ideias, que não tiveram a ousadia de tentar fazer a coisa acontecer. Talvez a cura do câncer estava lá com alguém, mas a pessoa não colocou para nascer aquilo, e ficou só no campo das ideias. E aí, como a morte chega, tudo se vai. Então, existe o tempo na nossa vida que é tempo de nascer. Nascer o quê? Projetos, visões. Há tempo de você sentar e começar a organizar a sua vida.
Inclusive eu te indico fazer isso. Pegar uma caneta, um papel e escrever quais são os seus objetivos, quais são os seus projetos. Nomear, colocar o seu nome escrito lá. Porque isso vai te dar para você um norte aonde você quer chegar. Uma pessoa, irmãos, que não tem direção, qualquer caminho para ela é o que, Éder? É legal. Qualquer caminho serve. Se você não tem um norte para onde você ir, qualquer caminho te leva a qualquer lugar e para você está bom. Então, primeiro ponto, há tempo de nascer. Fala assim comigo. E tempo de morrer. Irmãos, infelizmente ou felizmente, algumas coisas dentro de nós têm que morrer. Infelizmente ou felizmente, alguns projetos irão morrer. Alguns desejos irão morrer. E há uma necessidade disso acontecer. E às vezes, nós não temos dificuldade em colocar algo para nascer. Mas nós temos dificuldade em colocar algo para poder morrer. Um sentimento que outrora era positivo no seu coração, e ele se perdeu, se você não retirar do seu coração, daqui a pouco isso é igual um entulho no seu coração. Daqui a pouco você está com raiva, com ódio, com ira, com cólera. Daqui a pouco você está ruminando isso. E daqui a pouco aquilo está atacando sua mente e o seu corpo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando se trata de morte, é algo que não nos agrada, porque a morte tira da gente aquilo que para nós é importante, ou que outrora foi importante. Só que quando a gente não senta e organiza isso dentro do nosso coração, o sentimento de amor que existia, ele passa a ser um sentimento de quê? De ódio. Você sabia que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio? Vou explicar para você uma coisa. A proporção que se ama é a proporção que se odeia. A pessoa ama tanto, que ela passa a odiar também. Então entenda uma coisa. Vai ter tempo na sua vida, mano, que você tem que plantar ideias, pensamentos, projetos. Mas chega um certo tempo na sua vida que aquilo que morreu não tem como mais ressuscitar. Na filosofia tem um mito, que ele é importantíssimo a ser mencionado. É o presente de Pandora, a caixa de Pandora. Diz que um dia um Deus deu um presente para Pandora, porque 2 irmãos haviam roubado o fogo do Olímpio, e deu para os homens, e esses outros deuses que tinham roubado o fogo do Olímpio, deu para os homens, fortaleceu os homens acima dos animais. E aí o que acontece é que Zeus ficou muito irado, porque agora o homem transformou em algo poderoso como um Deus. Ele tinha fogo nas mãos, ele podia cozinhar, ele podia criar armadura, ele podia criar espada. E diz que Zeus cria uma mulher chamada Pandora, criada pelos deuses, no intuito de presentear um dos irmãos, que chama Prometeu, e fugiu o nome do outro cara, Teseu e Prometeu, se eu não me engano. E aí o que acontece é que Pandora recebe uma caixa de Zeus, e ela casa com um desses 2 irmãos. E Zeus falou com ela o seguinte: estou te dando um presente, e você não pode abrir esse presente. Só que Pandora era muito curiosa, e chega um certo dia que ela não aguenta, ela destampa aquela caixa. Diz a mitologia que Zeus havia colocado tudo quanto é tipo de doença ruim que existe no mundo: ódio, raiva, cólera, rancor, ira, inveja, tudo que era de ruim que a gente conhece hoje, estava dentro dessa caixa. E aí, quando Pandora destampou, começou a sair os males, a morte, a inveja, o ódio, de dentro dessa caixa. E diz que no desespero ela foi fechar a caixa, e o último, que é o pior dos piores, ficou dentro da caixa, chamado esperança, ou a falsa esperança. Você sabia que existem pessoas que vão criando a esperança e achando que a esperança é algo positivo, no sentido de manter algo no coração, que já sabe que ruiu, ela vai mantendo, isso é uma prisão? Quem está me entendendo? Existem coisas, irmãos, que já morreu, e por mais que eu tenha esperança que vai ressuscitar, não vai ressuscitar. Então há tempo de nascer, mas também tem tempo de perder a falsa esperança. Tem coisa que não volta mais atrás.
Ah, pastor, eu perdi muito tempo na sua vida. Infelizmente, não tem nada que você possa fazer para poder rever esse tempo que já foi perdido. Quem está me entendendo? Agora o que eu posso fazer? Eu posso mudar a minha história de agora para frente. Mas o tempo que se perdeu, infelizmente, você não consegue recuperar ele. E aí, quando a pessoa não entende isso, ela se entra e se prende dentro de um laço chamado depressão, que é a prisão do passado. É ficar remoendo coisas que já acabou, que está só na mente dela. Então, olha, existe tempo de fazer as coisas nascerem mesmo, mas há tempo de morrer, ou matar a falsa esperança. Quem está me entendendo? Quem está sendo abençoado? Uma segunda outra coisa que ele fala é que existe tempo de plantar. Detalhe interessante, parece que nascer e plantar são duas coisas semelhantes, mas não é. Vou explicar por quê. Plantar é intencional, nascer nem tanto. Você planejou de nascer? Você planejou de nascer? Mas plantar sim. Tudo que você está plantando hoje foi uma obra de sua ação ou uma não decisão sua. Não existe nada que você esteja colhendo positivamente hoje ou negativamente que você não tenha plantado, ou que você não tenha abrido mão de fazer alguma coisa por isso. Voluntariamente ou involuntariamente, você e eu colhemos os frutos das sementes que nós plantamos ao decorrer da vida. Sabe uma coisa que eu sempre tive com as pessoas? Eu sempre fui sério, eu sempre tive respeito. Por quê? Adivinha? Porque eu quero que você me retribua com o quê? É com respeito. Se eu planto respeito em você, o que eu espero de você, Gonçalo? Respeito também. Se eu planto algo positivo na sua vida, se eu te alavanco, se eu te jogo para cima, o que eu espero de você? Que você me retribua da mesma proporção. Então aqui, existe o tempo de nascer, e é importante, só que esse você não escolhe. Você escolhe o que você irá fazer a partir de que você nasce, mas decisão de nascer ninguém aqui escolheu. Você venceu a corridinha lá, né? Uma corrida de não sei quantos milhões, você venceu, mas o de plantar fica a seu critério. Você quer ver? Começa a plantar discórdia para você ver. Começa a plantar ira. Começa a plantar maldição. O que vai acontecer, irmãos? Parece que esse negócio é igualzinho um imã, vai atraindo para perto de você. Porque plantar é uma ação e uma decisão da gente. Detalhe, irmãos, talvez você não colha, mas os seus filhos podem colher. Talvez você não colha, mas os filhos dos seus filhos podem colher. Não tem nada que a gente plante que não vai nascer. Lembra do semeador que saiu para poder semear? E diz que à noite chegou um lá e jogou sementes no intuito de prejudicar a plantação. Jogou lá, foi o quê? Tinha trigo, jogou joio. O que aconteceu? O joio nasceu, porque a terra, ela vai germinar aquilo que plantou dentro dela. Se eu planto maldição, irmãos, não tem como eu não colher isso. Se eu planto rebeldia, eu vou colher isso. Se eu planto inveja, eu vou colher inveja também. São decisões que o texto fala aqui, que vão acontecer através do plantio. Então tem tempo de plantar, e também tem tempo de arrancar o que se plantou. Fala comigo, arrancar o que se plantou. Dizer algo para você. Você sabia que Deus, Ele salva a sua vida, mas não te livra dos encargos? Eu já vi muito crente utópico. Me explica, pastor, mais simples. Existem crentes que pensam que pelo fato de serem salvos, estão isentos das responsabilidades dos atos que fizeram. Então, quando se trata de uma cura, eu creio que Deus pode curar, que Deus pode libertar. Levanta a mão quem crê nisso também. Mas também, Éder, eu creio na justiça de Deus. Vou explicar como.
Eu creio que Deus pode colocar a mão sobre alguém que estava ali fazendo uso do álcool. Dá o que mesmo? Qual que é o problema? Quem bebe muito álcool dá o que, gente? Cirrose, não é isso? Eu creio nisso, que Deus pode curar alguém da cirrose. Mas também acredito que um ser humano que bebeu a vida toda e se converte, ele não fica isento daquilo que ele plantou ao decorrer da vida. Quem está me entendendo? Então, se o cara, ele converte e ele fumava cigarro, não creio que o pulmão dele vai ficar claro de novo, não. A não ser que seja uma ação de Deus específica com aquela pessoa. Em relação à cura, transformação, salvação, eu creio que é instantâneo. A partir do momento que o cara confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é salvo. Mas em relação a plantio, ele vai colher. Então um filho que é rebelde, ele se converte, ele vai pagar pela rebeldia que ele fez. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Por isso o texto fala, existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E detalhe, mesmo que eu não queira arrancar, o próprio tempo vai me encarregar de colher aquilo que eu plantei. Vamos para mais um. Quem está aprendendo alguma coisa? Outro ponto, tempo de matar. O que seria tempo de matar? Existe uma palavra chamada Valamorgúrios, Valadoreus. Essa palavra me chamou muita atenção. Quem assistiu aqui Game of Thrones? Lembra dessa fala? Valamorgúrios, Valadoreus. É do Alto Valeriano. É uma língua específica. Valamorgúrios significa é preciso morrer. Todo homem deve morrer. Quando eu me deparei com essa frase me impactou demais, porque eu entendi um pouco mais aprofundado do que a teoria da fala. Valamorgúrios, todo homem deve morrer. Morrer para quê? Morrer para a vaidade, morrer para o orgulho, morrer para a santarrice. Enquanto você não esvazia de quem você é, você nunca consegue ter um encontro verdadeiro com Deus. Então todo homem precisa o quê? Morrer, para renascer de novo. Lembra quando Jesus lá, ele fala sobre a questão do batismo? Quando João Batista chega perto dele, ele fala, João Batista, é o seguinte, cara, é necessário que você faça esses atos para que se cumpra o que, Zé Marcelo? As Escrituras. Então todo homem, ele precisa morrer. E o texto fala, há tempo de matar. Matar o quê? Sentimentos ruins no nosso coração. Sentimentos periféricos. Que detalhe, Deus não vai remover. É você que precisa matar. Sabia que todo ser humano em si, ele carrega um pecado dentro do DNA chamado orgulho. Todo ser humano, ele é o quê? Orgulhoso. E eu posso fazer 1000 orações para que Deus arranque de mim o orgulho, que Deus não vai arrancar. Mas tem como eu enfraquecer esse sentimento dentro de mim. De que forma? Através de jejum e através de oração. Então olha aqui, ó. Existe o tempo de matar. Matar o quê? Aquilo que precisa ser morto dentro de nós. Talvez seja vaidade. Talvez seja santarrice. Talvez seja o achar que é perfeito demais ou perfeito demais. Talvez seja o achar que é santo demais. Não sei, é tanta coisa que a gente precisa matar dentro da gente. Talvez seja aquilo que a gente acha que não é tão importante. Mas o importante do texto fala, ó, existe o tempo de matar. E também existe o tempo de quê? De curar. Irmão, entenda uma coisa. Todo tempo ruim é precedido de um tempo bom. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de espigas mirradas, 7 anos de espigas gordas. E eu quero profetizar algo na sua vida aqui. O tempo de matar já passou, agora é tempo de curar, fechar a cicatriz, é tempo de fortalecer. O que tinha que já matar dentro de você que é crente em Cristo Jesus, já foi matado.
Agora é o tempo de você curar as suas dores. Detalhe: não existe ninguém que conseguiu alcançar a cura que não conscientizou que precisava da cura. Na Bíblia, pode pegar toda pessoa, ela só recebeu a cura quando ela entendeu que ela estava doente. Toda pessoa, para receber uma cura, ela tem que ter plena consciência que a alma dela não está bem. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela conscientizou: eu não estou bem, mas se eu apenas tocar no manto ou na orla das suas vestes, eu serei curada. Tem que ter consciência. Então olha que interessante, tem um tempo de curar. E quem sabe você está aqui hoje nessa noite achando que você está bem. Aparentemente está bem mesmo, está tudo certo, mas só você e o Espírito Santo sabem como é que está seu coração, todo machucado. E detalhe, outro detalhe importante a ser mencionado: se você não está curado e você tenta curar alguém, você acaba derramando sangue da sua ferida sobre a pessoa. Então não tente curar alguém quando você não estiver curado. Se você não estiver bem, reconheça que você não está bem e se aproxime de alguém que pode ajudar você, chamado Jesus. Agora, se você não está bem, está ferido e tenta curar as pessoas, o que vai acontecer é derramar de sangue sobre alguém que também está ferido. Você quer ver um detalhe interessante? Quer que eu te explique isso na prática? Alguém que está insatisfeito com o Evangelho, está machucada, ou por algo que foi dito, ou por algo que foi feito. O que ela faz? Encosta perto de outra pessoa que está bem. E aí ela começa o quê? Pingar sangue na pessoa. Daqui a pouco são duas pessoas desanimadas o quê, meus amados? Do Evangelho. Porque alguém que não estava bem fisicamente derramou sangue sobre alguém que estava bem, e aí também aquela pessoa passou a ficar mal. Por isso, olha que importante, tem um tempo de matar, mas tem um tempo de você chegar perto do Senhor e falar assim: eu não estou bem não. Lembra de Jesus? Ele fez isso, e Jesus retirou para orar, porque a sua alma estava entristecida, e Mateus fala sobre isso. Qual foi a fala de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas a fala dele original é: afasta de mim esse cálice. Aí ele dá uma lembrada: não, mas seja feita a tua vontade, que prevaleça a vontade do Eterno. Outro ponto interessante: existe tempo, meus amados, de derrubar. Fala comigo: tempo de derrubar. Vai chegar um certo tempo na sua vida que você vai ter que derrubar algumas barreiras que você mesmo criou. Você quer ver? Existem barreiras que não foi o diabo que criou, fomos nós que criamos. E você quer ver que crente é bom para isso? O crente, ele cria uma cerquinha moral e ele acha que essa cerca protege ele do mundo, e aí ele quebra a cara com isso e se decepciona com Deus no final. Quer que eu te explico? Te mostrar na prática. Você ora por prosperidade, para que Deus te abençoe, e você não prospera, e vê o ímpio que não tem compromisso com Deus o quê? Você é certo, honesto com as coisas, e você vê quem não é justo prosperar. Você pede proteção a Deus, mas você adoece. E quem não depende de Deus, não adoece. Por isso que existe o tempo de quê? Derrubar. Derrubar o quê? Barreiras, pensamentos que não foram ditos por Deus, mas que eu criei acerca de Deus. Deixa eu falar com você alguma coisa muito forte aqui. Você sabia que isso é comprovado? Que quase todo mundo que está aqui tem um Deus projetado na mente de cada um. Todo mundo está aqui tem uma visão sobre Deus, e talvez a visão que você tem sobre Deus não é a visão de Deus de verdade.
Lembra quando o apóstolo Paulo chega num lugar lá, e está cheio de altares, e tinha um que não tinha nome? Quem lembra disso? Está na Bíblia. Aí ele pergunta assim, qual que é o Deus que tem que ser adorado? Esse Deus aqui, ó, o que está sem nome aqui, esse aqui é o que tem que ser adorado. Aquela fala do apóstolo Paulo é muito assertiva, porque está dizendo o seguinte: não é o Deus que eu quero, da minha visão, que tem que ser adorado, mas sim o Deus real e verdadeiro que precisa ser adorado. Por isso, existe o tempo de derrubar. Derrubar o quê? Paredes, pensamentos que foram eu que construí. Deus vai me prosperar. Deus não é obrigado a nos prosperar. Deus vai me abençoar. Só existe uma promessa para Deus em relação a nós, Jesus especificamente falando: salvar a nossa alma do lago de fogo. Tudo que vier é bonificação. Dons, bonificação. Misericórdia, bonificação. Bondade, bonificação. Prosperidade, bonificação. Fôlego de vida, bonificação. Quem está me entendendo? Então eu preciso romper, derrubar algumas barreiras ou alguns altares que eu construí para um Deus que é desconhecido. Mas também tem tempo de construir. Lembra quando Neemias foi chamado e por 3 vezes foi tentado a desviar o foco? Ele foi chamado para reconstruir o que estava derrubado. Coloca a mão sobre o seu coração assim. Fala assim: eu vou reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Doa o que doer. Doa o que doer. Mas Deus vai me usar para reconstruir os muros necessários na minha vida. Tem um tempo de reconstruir. Existe o tempo de você levantar poeira. Existe o tempo de você colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Nós estamos aqui porque um dia a gente colocou a mão na massa e fez a coisa acontecer. Tempo de reconstruir, tempo de organizar, tempo de ajeitar. É por isso que, irmãos, olha aqui para mim, você precisa organizar as coisas na sua vida. Tem o tempo de acabar com tudo, mas também tem um tempo de reerguer algumas paredes necessárias. Tipo, aplicar isso aqui para você. Fazer coisas que para você era importante no começo da fé. Orar mais, jejuar mais, cantar mais, adorar mais, ter seriedade com Deus. São barreiras que eu preciso novamente reconstruir. Outra coisa importante. Fala assim comigo: tempo de chorar. Tem um tempo de chorar. Tem um tempo de você colocar para fora essa dor. E quando, já viu aquela pessoa que está no velório, ela fala: não chora não. Como é que você não chora, o pequeno anicéfalo? Se eu estou perdendo alguém para mim importante, eu preciso chorar. Porque se eu não chorar, essa mágoa, essa dor vai ficar no meu coração e vai cauterizar dentro de mim. E isso vai me matar aos poucos. Quem está me entendendo? Então eu preciso pôr para fora aquilo que me machuca. Então tem um tempo de chorar. E de preferência chorar mesmo. Abrir a boca, fazer feio. E homem não chora, né? Homem urra. Tem um tempo de chorar. Mas detalhe interessante: não dá para ficar chorando o tempo todo. Olha aqui para mim. As pessoas, elas terão um pouco de dor de você. As pessoas nos suportarão, Ramon, na nossa dor durante um tempo. Passou daquilo, a gente vira um fardo para as pessoas. Você pode amar o tanto que for, meus amados, mas chega um certo tempo você começa a falar assim: mas já chega, não chega não? Já chorou demais. Não, mas já passaram 2 anos, você continua ainda chorando por isso. Já passaram 6 meses e você continua. O sentimento, lembra que eu disse que o amor e o ódio caminham o quê? Juntinho. Eu até estava com piedade de você, mas agora eu comecei já a ter um pouco de ranço de você, porque está na hora de ser recuperado esse choro. Então, tem o tempo de chorar.
mas também tem um tempo de rir. Rir aqui não é ficar, não, rir é estar contente consigo mesmo. Meus amados, tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de levantar também, tem um tempo de celebração. Você quer um detalhe interessante sobre isso aqui? Na Bíblia Sagrada, tudo que é vencido é através de festa. A Páscoa é o quê? Festa. Tudo é relacionado à celebração. Os guerreiros saem para batalhas depois que eles fazem o quê? Vai para a batalha, chega, festa. Tudo é voltado à festa. Então tem um tempo de eu chorar? Tem. Lembrando, não terão muita paciência com você não. Ô Fátima, é só durante um tempo que as pessoas suportarão. Depois que o tempo vai passando e você não vai reerguendo, recuperando Alexandre, as pessoas vão falando assim, mas Alexandre, é demais já, cara, já está insuportável, você não consegue reerguer de novo, não, você não consegue dar uma levantada, não, aquilo que era tido como piedade, agora passa a ser algo rejeitado. Por isso que o texto fala, ao tempo de sorrir. Outra coisa importante, meus amados, fala comigo assim, ao tempo de prantear. Prantear é semelhante a chorar. O que muda é que o prantear é relacionado à reflexão. Chorar é involuntário, você chora e você lava a sua alma. Agora prantear é você chorar, mas ficar pensativo. Quem aqui já teve uma experiência de ficar assim no quarto assim, durante um tempo assim, pensativo na vida? E você pensa, e você planeja, você olha, aí uma lágrima corre. Isso é prantear. Isso é você colocar a casa em ordem. Isso é você começar a organizar a sua vida. Pois é, tem o tempo que você chora de lavar a sua alma, e tem o tempo que você pranteia. É como se você estivesse recuperando do choro, Éder. Perdi o serviço, estou com a corda no pescoço, mas eu tenho que fazer alguma coisa para esse quadro mudar. Eu estou chorando, mas agora eu preciso o quê? Prantear. Eu preciso pensar, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou entregar o currículo? Qual vai ser minha próxima decisão? E aí tem um texto que diz o seguinte: e tem tempo de saltar de alegria. Outro ponto, tempo de espalhar pedras. O que é espalhar pedras, meus amados? Eu vou usar aqui como colocar resistência para que os seus adversários não te encontrem. Quem começou a pavimentar terras foi o povo de Roma. Os romanos começaram a ter a pavimentação. A pavimentação que se tem hoje foi ideia de romano. O que eles faziam? Eles iam colocando pedra sobre o caminho, para que os carros pudessem passar. Só que, quando o romano queria impedir uma batalha, eles colocavam pedras maiores, para que os carros e os cavaleiros não chegassem. Então, existem alguns momentos na vida da gente, que nós vamos saltar de alegrias, mas vamos espalhar também pedras pelos caminhos, para que não nos alcance. O que é que isso aqui se aplica no contexto de hoje? Espalhar pedra é você não ficar comentando coisas particulares da sua vida que vai te colocar você em risco. Quando eu espalho pedra pelo caminho, é quando eu limito as pessoas de terem acesso aos meus pontos fracos. Então, se eu estou passando por algum problema na minha vida, e todas as vezes que eu comentei com X pessoa, deu errado, ficou pior, a conversa saiu, o que eu faço agora? Eu coloco pedras no caminho, para que tenha uma barreira entre eu e essa pessoa. Outra coisa, e há tempo de juntar pedra. Chega um certo tempo da vida da gente, que a gente precisa poder pegar o quê? As pedras, e novamente reerguer uma barreira, um castelo. O tempo não dá, vamos lá. Fala comigo assim: há tempo de procurar e tempo de perder. Sabe qual que é a parte mais difícil para a gente? Perder. Nós só estamos acostumados a ganhar, mas todas as vezes que a gente perde,
cria dentro de nós uma resistência com a perca, sendo que a perca é educador para a nossa vida. Essa igreja já teve diversas estações de ganhos e de muitas perdas, e todas elas foram educativas para a gente, as de ganho e as de perca. Tem um tempo de perder, e para nós isso é difícil de entender. Quando a pessoa não entende, sabe o que ela faz? Ela mata o outro, ela trapaceia com o outro. Aquele namorado que assassinou a menina foi porque não entendeu que ele perdeu. O marido que matou a esposa após o término do casamento foi porque não entendeu que ele perdeu. Quem está me entendendo? Aquela pessoa que vai no seu serviço, denigra a sua imagem, ou vice-versa, você faz isso, é porque a pessoa não entendeu que ela perdeu. Então tem tempo de procurar, mas tem tempo de perder também. Tem tempo de guardar e tem tempo de jogar fora. Tem tempo de rasgar e tem tempo de costurar. E eu queria destacar isso aqui, que para mim é o mais importante do texto, porque o tempo não dá para citar os outros, mas esse eu quero citar com vocês. Fala comigo assim: tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem um tempo de ficar calado, meus amados? Tem um tempo que dá vontade de você responder à altura, mas aí você precisa lembrar que você tem conta para poder pagar. Você tem filho para sustentar, esposa para sustentar, aluguel para poder pagar. E por mais que aquele patrão foi injusto com você e te humilhou, você tem que ficar o quê? Calado. Eu costumo dizer que é como engolir um gato de ré. O bicho vem unhando lá de cima até aqui embaixo. Só que se você for responder à altura, você vai ser despedido com razão. E razão não paga conta, razão não faz feira. Então tem um tempo de que mesmo que você tenha justificativas aplausíveis para poder dizer, o certo é você ficar calado. Mas graças a Deus tem um tempo para a gente falar. Tem um tempo de Elisângela chegar e falar assim: vem cá, vamos sentar. Ou, estou com esse problema com você, você chegou atrasado aqui esse dia, você me deu esse prejuízo, você tratou esse cliente errado, você fez isso, vamos sentar para poder conversar? Tem um tempo, meus amados, de colocar os pingos nos is. Tem um tempo de você sentar e falar de forma inteligente o que você precisa falar. E detalhe, quando você confunde os tempos, dá tudo errado. Se você não fala no tempo certo, dá errado. E se você fala no tempo errado, dá errado também. Por isso é um tempo de tudo. Para a mulher, quando seu marido estiver muito nervoso, montado no Satanás, na ignorância, com os olhos assim meio trêmulo, agitado, não é o tempo de você falar. E as mulheres gostam de fazer o quê? O trem não está dando certo, mas a língua está falando. A língua está até solta assim, Aí, eu citei isso na quinta-feira passada. As pessoas tomam decisões precipitadas no calor do momento. Lembra disso que eu falei? Na emoção. E aí, nem queria ir para aquela direção, mas porque os ânimos estão agitados, ou a pessoa dizendo algo que ela nem queria dizer, sendo precipitada no falar. Mas o que foi que aconteceu? A raiz é porque no tempo de ficar calado ou calada, não ficou, falou. Está vendo, senhor, que está ignorante? Está vendo que perdeu o controle? Para que você vai falar? Você quer matar uma pessoa? Tratar o ignorante com bondade, com gentileza, com cortesia. Você quer desarmar uma pessoa ignorante? Trata ela com lucidez, que ela perde toda a estribeira. Mas se você tratar o ignorante com ignorância, a proporção é muito maior. O cara está dirigindo o carro dele ali, indo fazer uma viagem, para num sinal, o sinal abre, o outro não vê mexendo no telefone, o outro de trás mete a buzina. O que acontece?
O cara arranca uma roda de chave do carro, desce e ameaça o outro. E muitas vezes dá o quê? Morte. Sabe por quê? Porque era só aquele simples ser humano ignorar a buzina e seguir a vida. E tudo ia ficar bem. Mas não. Eu sou homem, né? Tem que reagir. Então tem um tempo de ficar calado. E diz um ditado popular que até o tolo se passa por sábio, Ramon, quando ele fica calado. Fala comigo assim: tempo de amar e tempo de odiar. Que interessante, hein? Tem um tempo que eu amo e tem um tempo que eu me aborreço. Tem um tempo que eu amo, eu me oferto, mas tem um tempo que eu falo assim: não, já chega, não vai dar certo mais não. Vamos acabar com esse negócio por aqui? Vamos abrir mão desse negócio? Tem um tempo de guerra e também tem um tempo de paz. Olha aqui para mim, meus amados. Salomão escreveu tudo o que vai acontecer na sua vida, está aqui. Tudo vai acontecer. Você vai nascer, você vai morrer. Você vai plantar, você vai arrancar. Você vai matar, você vai costurar. Você vai derrubar, você vai construir. Você vai chorar, você vai rir também. Você vai prantear, você vai chorar depois. Vai saudar de alegria, vai espalhar pedra, vai juntar pedra, vai abraçar, vai deixar de abraçar as pessoas, vai procurar, vai perder, vai guardar, vai jogar fora, vai rasgar, vai costurar, vai ficar calado, vai falar, vai amar, vai odiar, vai procurar guerra e vai achar a paz também. Está tudo aqui. Se eu fosse dar um conselho para você, não tome nenhuma decisão fora disso aqui. Entenda que não é opcional, não é self-service. Irá acontecer. Só que aprenda como reagir quando acontecer com você. Vão te trair. Em algum momento vai te trair. Ou vai ser seu namorado, ou marido, ou amigo, alguma coisa vai acontecer. Mas eu preciso fazer o quê? Saber fazer o que irá projetar ao longo do caminho. Eu não tenho que preocupar, olha aqui para mim. Eu não tenho que preocupar com o que vão fazer comigo. Eu tenho que preocupar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Quem está me entendendo? O segredo está aqui. Eu vou morrer. Eu vou plantar. Eu já nasci. Eu vou ter que jogar pedra uma hora. Eu vou ter que tirar pedra uma hora. Eu vou ter que voltar atrás. Eu não volto atrás da minha palavra. Não tem hora que você vai ter que voltar atrás da palavra. Infelizmente Infelizmente vai ter que catar a palavra que você lançou e voltar atrás dela. O importante é que não falasse. O importante é que não se comprometesse. Mas já que se comprometeu e foi ignorante na decisão de ter tomado decisão precipitada, então agora é fazer o quê? É tampar a cara e abraçar o negócio de novo. Meus amados, olha aqui para mim. Aplique isso na vida de vocês, amém? Aplica isso. Aplica. Você vai sofrer menos. Muito menos. Defunto que morreu não ressuscita mais não. Defunto que morreu não ressuscita mais não. Aí morreu esse trem, enterra logo. Só. Mas você perdeu. Você fez o quê? Você perdeu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Uma coisa que a gente preocupa muito com vocês aqui na igreja é pregar uma coisa com maturidade para você, sabe? Eu sei que muita gente não gosta assim, dessa pegada não, mas não tem problema. Na hora do arroxo você lembra dessas coisas. Na hora do problema você fala: nossa cara, aquele dia o pastor falou isso, isso, isso. Deixa eu consultar lá Eclesiastes capítulo 3, está lá a resposta. Eu vou orar com vocês em nome de Jesus. Pedido de oração. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite para nos dar maturidade. Deus, o que a gente precisa é de maturidade, temperança, domínio próprio.
saber tomar a decisão certa. Oh Deus, a gente não quer ser emocionado na fé, não. Nós queremos ter uma fé inteligente. É o que a El Shaddai sempre tenta buscar, ensinar, uma fé inteligente. Por isso, nessa noite, nós sabemos que a nossa vida é regida por um tempo. O tempo que é o Cronos, 24 horas. Tudo é incerto. A dor é incerta, a perda é incerta, os acertos são incertos, nada é dominado. Mas uma coisa nessa noite nós queremos deixar na tua mão: que o Senhor nos dê maturidade para poder resolver tudo. Quando o problema vier, nos capacite, Senhor. Não deixa agirmos como crianças nessas. Não deixa agir pela emoção. Nos fortaleça, para que quando a dor chegar, estejamos fortes. Para que quando a alegria chegar, estejamos alegres para poder celebrar. Nos dê o vigor necessário para poder vencer as etapas da vida. Tua palavra diz que não há facilidade na existência da vida. Mas se a gente estiver com o Senhor e tiver a sabedoria do Senhor nas nossas vidas, tudo fica mais leve. Por isso, nessa noite, nos dê maturidade, em nome de Jesus. Amém. Você que está num propósito de oração, vem aqui à frente e vamos orar em nome de Jesus. Quem foi abençoado? Quem está num propósito de oração, vem aqui na frente. Vamos orar por vocês, com vocês, na verdade. Dobre seus joelhos aqui na frente. José Marcelo, faça oração para mim aqui, por gentileza. Aleluia. Apresente ao Senhor aí o seu propósito, o seu projeto. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, soberano, eterno e maravilhoso, pessoas se dobram nessa noite diante do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor intervenha sobre estas vidas, para que no nome de Jesus, o teu nome por meio do de repente do Senhor, o milagre, a provisão, aquilo que essa pessoa, esse irmão, essa irmã está esperando, o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Claro que o Senhor, Deus, concede conforme a tua boa vontade. Sei que essa pessoa está pedindo a Deus aquilo que tanto almeja, mas o Senhor é quem sabe se de fato isso será o bem para ela. Então, Deus, faz conforme tua vontade. A tua igreja clama nessa noite. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, e que possamos entender no nosso coração que tudo depende do Senhor. Tudo está em Ti, nossa vida precisa estar em Ti, ó Deus. Por mais que ainda, muitas das vezes, não recebamos aquilo que nós pedimos há tanto tempo, mas a nossa alegria está no Senhor. Então concede ao meu irmão e à minha irmã, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua boa vontade. Nós oramos pela vida do João, para que essa cirurgia que ele irá fazer, em o nome de Jesus, venha dar tudo certo. Que o bloco cirúrgico, ó Deus, venha a ser coberto, protegido pela boa, poderosa mão do Senhor. Que os médicos, enfermeiros que estejam ali possam ser, ó Deus, conduzidos por Ti. Nenhum erro venha, ó Deus, ocorrer para a glória no nome do Senhor. Nós pedimos crendo no Senhor. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Amém, meus amados. Você foi abençoado essa noite? Deus é muito bom. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, com Deus.